a odontologia está seguindo o mesmo caminho hoje que o direito, por exemplo, está seguindo e que a medicina está seguindo. O que acontecia? Essas três profissões, não que não sejam hoje, mas assim, elas historicamente são profissões de muito prestígio. Por que são de muito prestígio? Porque a acessibilidade a essa profissão é cara. Né? A gente entende que existiam poucas universidades que tinham esses cursos e que esses cursos até hoje são muito caros. Né? O que a gente entende? Então, assim, quem se formava nessas três profissões acabava tendo um sucesso garantido. Porque praticamente ninguém fazia isso. Ou Pouca seja, concorrência. O número de dentistas, que é um cálculo que o Fernando tem no estudo dele, o número de dentistas por habitante era muito pequeno. Então a gente tinha muitos habitantes para poucos dentistas. Hoje em dia inverteu. Hoje em dia inverteu. Aí essa que é a grande sacada. Veja só, se você é dentista, como acontece com uma cliente minha nesse momento, ela me procurou e falou assim, Felipe, 20 anos atrás eu tirava de letra, sabe? E assim, era muito fácil de conquistar cliente. O cliente passava aqui na frente do consultório, ele batia na porta e assim, praticamente o orçamento que eu fazia eu vendia. Porque eu sou uma boa vendedora. Não, brincadeira, não é. Porque porque tinham poucos dentistas. E assim, a população ela não tinha opção. E a gente vê isso em vários mercados. Até no comércio em si, o número de varejos que existiam era muito pequeno. A acessibilidade, principalmente das cidades do interior, alguns serviços e alguns produtos, era muito pequeno. Então, eu precisava pegar o que eu conseguisse. Né? Não importa se o dentista era bom ou ruim. O dentista que tinha era o dentista que ia me atender porque não tinha outra opção. Hoje não. Hoje a gente tem várias opções. Né? Então aí você pode até comentar, né, sobre o número de dentistas por habitante, mas a gente sabe que isso vem crescendo nas três profissões porque existem muito mais faculdades hoje, desses três cursos. E aí por ter mais faculdades, por ter mais competição, o preço baixou. Não baixou tanto porque a gente tem um custo de material, né, um custo de professor, mas ainda assim o preço baixou. Então, a gente tem mais dentistas, mais advogados, mais médicos no mercado nesse momento. E hoje tem um outro fator que é o financiamento estudantil, que também não tinha até um tempo atrás, né? Excelente lembrança. É exatamente isso. Isso é um fator extremamente importante. E a pessoa, às vezes, mesmo que ela não tenha a condição de pagar uma mensalidade alta naquele momento, ela pode fazer... Eu conheço pessoas que terminaram já a graduação de odonto e ainda tem 10 anos para pagar R$500 por mês durante 10 anos pelo financiamento estudantil. E outra, eu vou jogar uma opinião polêmica, porque eu gosto de... Vamos discutir aqui o negócio, porque discussão faz bem, né? Faz a gente pensar. Olha só, na minha opinião, tá? Tem muito mais chance um dentista recém-formado dar certo na profissão do que um dentista antigo com experiência na profissão. Polêmico, né? Porque a gente pensa, o dentista antigo ele tem muito mais experiência na profissão odontologia, correto? Sim. Só que, olha só, hoje eu atendo uma dentista que não que seja recém-formada, mas com pouco tempo de formação, ali 5 anos de formação, e tem uma dentista que eu atendo que tem mais de 20 anos de consultório. Dificuldades diferentes, né? Uma tem pouca experiência e aí, assim, tem pouca gente que conhece ela, enquanto a gente tem uma dentista formada há muito tempo que já tem uma carteira de clientes. E aí você pode dizer, poxa, talvez seja muito mais fácil para essa dentista que tem mais tempo de experiência se criar no mercado. Mas com a competitividade crescente, a gente precisa se virar nos 30. A gente precisa cada vez mais ser mais desenvolvido na questão de experiência do cliente, na questão de captação, na questão de pós-venda. Todo o processo ali de tratamento, de aquisição do cliente e de tratamento, ele precisa ser muito mais minucioso. Beleza. Dito isso, qual que é a dificuldade do dentista que tem mais tempo de casa? A gente tem, nesse momento, uma mudança digital. E o que acontecia antes não acontece mais. E a pandemia, a gente sabe que aumentou muito, acelerou muito essa transição. Tá? Então, o que acontecia antes? Eu passava na frente, onde tinha um consultório odontológico e eu contratava. Hoje a gente tem a internet. E a gente sabe que grande parte das pessoas que procuram um dentista, um advogado, um médico, vão procurar na internet. Se eu for falar hoje, né, de médico, quantos médicos você consegue nomear? Você consegue dar o nome dele? Fala assim, ó, nome tal do médico. Nome tal, eu conheço o médico tal.
Eu não consigo falar, exceto um. Paulo Musi, né? Quem nunca viu, né, alguma postagem do Paulo Musi, algum vídeo, alguma coisa assim? Porque é a força da internet. É a força da internet que faz a gente poder gerar relacionamento com o cliente sem conhecer fisicamente a pessoa. Eu quero dizer com tudo isso, é muito mais fácil para a pessoa mais nova entender essa adaptação digital e entrar nela do que um dentista mais antigo que tem lá seus 50 anos, seus 40 e poucos anos. Porque ele muitas vezes não vivenciou essa transformação digital. E aí, puxa uma frase que eu ouvi aí agora na última Masterclass do Érico Rocha, que eu achei muito interessante. Ele falou assim, quando o profissional de serviços ele tá com dificuldade de arrumar cliente, o que ele faz? Ele faz mais um curso de especialização. Isso vale para o advogado, para o médico, para o dentista. O que ele devia fazer? Entender mais do negócio dele. Entender mais sobre venda e ir fazer um curso dessa área. Porque se o que está faltando para ele é cliente, não é porque ele trabalha mal, mas é porque aquela torneirinha de cliente que está vindo, ela começou a diminuir. Né? Então, assim, a gente entende hoje que é muito mais importante você ser um profissional completo. E aí, para você ser um profissional completo, você precisa ter essa inteligência de negócio, entender não só da tua área específica, mas entender de negócio, entender de indicadores, entender de gestão. E aí, por isso que é muito mais fácil para uma pessoa mais nova conseguir se inteirar de tudo isso.